Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão. E eu quero falar com vocês primeiramente sobre Luciano Juba. O presidente da equipe do Sport Recife concedeu uma entrevista ao canal do jornalista Jorge Nicola e foi bastante duro, né? O senhor Yuri Romão. Ele disse que não vai liberar o jogador, mesmo se ele assinar um pré-contrato até a segunda janela de transferências. É aquilo que a gente vem falando aqui no nosso canal. Vou abrir aspas aqui para o Yuri Romão. Quero deixar claro que não libero o Juba no prazo da janela. Ou seja, ele só vai jogar em fevereiro do ano que vem, se quiser sair por pré-contrato. O Botafogo, entre outras equipes do futebol brasileiro, estão tentando a contratação desse jogador que hoje marcou mais um gol pelo campeonato pernambucano. Ele é um dos destaques da equipe do Sport Recife, vem jogando futebol muito interessante, mas ele tem esse detalhe, né? O Sport tá ali fazendo um jogo duríssimo para liberá-lo. E o que tá me chamando a atenção é que o Juba vem mantendo atuações sólidas, é um jogador que não tem se entregue. Vou dar um exemplo aqui, alguns torcedores podem ficar até chateados comigo, mas ele tá fazendo lembrar muito o que foi o Rafael Navarro na Série B. Mesmo com o contrato no fim, jogou bastante bola, fez gols importantes, não diminuiu o seu índice de atuação. E o Juba tá sendo esse atleta que tem mantido frequência, tem jogado um futebol interessante e vai ali sendo mantido na equipe do Sport Recife. Mas se é assim, alguma equipe, como o Botafogo, por exemplo, se assinar um pré-contrato com o Juba para ele chegar nesse ano, ele não vai jogar esse ano. O jogador ficaria ali 6 meses parado, só voltaria a atuar ano que vem com a camisa do Botafogo, do Bahia, do Vasco, que são equipes que estão ali monitorando esse atleta. No caso do Botafogo, o clube chegou a fazer realmente uma proposta para esse jogador, mas o Sport não aceitou o primeiro contato. Mas é isso, né? O jogador é interessante, é um cara que tem muita qualidade, mas o Sport tá fazendo ali por valer o seu contrato. Ofereceu um salário gigante para o Luciano Juba, que não aceitou uma renovação contratual. Como nós trouxemos hoje, ali dentro do Giro de Notícias, o Alvinegro tem interesse no Ademir, jogador do Atlético Mineiro, tem trabalhado com outros nomes também. Algumas negociações acontecem e o Glorioso espera ajustar o seu elenco nos próximos dias para que os reforços cheguem e o técnico Luiz Castro consiga colocar o time para jogar melhor. Mas a situação do Juba é essa, o Sport faz jogo duro, só liberaria, pelo meu ponto de vista nesse momento, se eles recebessem propostas financeiramente gigantescas. Se isso não acontecer, creio que a equipe pernambucana não vai liberar o Luciano Juba, pelo menos nessa janela de transferências. Vamos ver na outra, mas nessa eu não acredito que libere tão facilmente. Mas comentem aqui, vocês acham que vale a pena o Botafogo colocar uma grana no Luciano Juba ou não? Espera ali para ver se de repente na segunda janela o Sport libera, ou tenta pro ano que vem mesmo que o atleta fique um semestre sem atuar. Comentem aqui. Minha dica de sabadão é aqui, ó. A Estrela, que é a nossa parceira, você tem várias possibilidades de palpites em relação ao futebol, basquete, tênis, vários outros esportes. Você pode escolher, por exemplo, nesse final de semana, jogos do Campeonato Paulista, que está nas quartas de final, jogos do Campeonato Carioca. Você tem semana que vem Botafogo e Brasiliense pela Copa do Brasil. Pode colocar o seu palpitão no fogão. A partir disso aqui, ó, um conto, você já pode fazer ali o seu palpite. Faça o cadastro, o link estará aqui no nosso primeiro comentário, isso mesmo, the first comment. Caraca, agora deitei no inglês. Faça seu cadastro, ali é muito importante, você pode se dar bem lá na Estrela, fazendo os seus palpites. O Botafogo tinha um planejamento para esta temporada do time B ter ali algumas peças sendo testadas, até mesmo visando a possibilidade do time A. Alguns jogadores que começaram a temporada no plantel comandado pelo Lúcio Flávio estão com o time principal, né? O JP Galvão, Raí, o Henrique Vermude, o goleiro João Fernando, são atletas que estão trabalhando diariamente no Botafogo ali no Espaço Lunier. Mas alguns outros jogadores que chegaram aqui no clube em busca de espaço não estão conseguindo performar em alto nível. No time A, estão no time B, e estão longe dos holofotes, estão longe ali até mesmo de terem possibilidades. Vou dar um exemplo de um jogador que eu acompanhei muito bem o ano passado, que foi o Caio Vitor, que era do Voltaço e foi
para o Botafogo B. A ideia ali do Caio Vitor, de quem trabalhava com o jogador, era que ele jogasse o Campeonato Carioca pelo time do Lúcio Flávio e tivesse ali oportunidades depois no time A. Tanto é que ele tem um passe fixado, entre outros pontos. E ele não conseguiu jogar no primeiro jogo, né? O Lúcio Flávio colocou o Caio Vitor na reta final e ele tem sido um atleta que não está tendo oportunidades na equipe de cima. Entre eles o Luiz Felipe, jogador que veio também do Atlético Goianiense em busca de um espaço dentro do Botafogo, veio para o time B e também não conseguiu atuar. Eu coloco esses dois jogadores como os principais, né? Porque o Caio Vitor, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade de jogar no Voltaço, que faz um grande campeonato carioca, podendo ter um destaque. Ele era, ano passado, o jogador com mais destaque que o Lelê, neste ano, que virou um jogador que assinou com o Fluminense para o Campeonato Brasileiro. E esse ponto é algo que faz com que a situação do Botafogo B ela fique mais incômoda, né? Porque você contratou muitos jogadores, você tem algumas peças que os contratos são até o final do ano, e nesse final de semana que vem, né, no caso, nós teremos um jogo treino, né, do time B, né, um amistoso, contra a equipe do Juiz de Fora, jogo que acontecerá na cidade de Juiz de Fora. E vai acontecer isso, os jogadores ficarão fazendo amistosos, fazendo jogos treinos. E isso depende muito do técnico Luiz Castro de tentar dar oportunidades para alguns dos jogadores que estão treinando. E ao mesmo tempo, esses jogadores eles buscarem motivação. Pô, a gente sabe, a gente que já foi peladeiro, eu que já joguei ali alguns torneios que não eram profissionais, mas semi-profissionais, uma coisa era amistoso ali, um joguinho treino, sem ninguém acompanhando, outra coisa era um jogo com torcida, com possibilidade de você aparecer um pouco mais. E esses meninos não estão tendo isso. Por isso que eu sou totalmente favorável ao Botafogo tentar fazer, pelo menos uma vez por semana, um amistoso com o time B, transmitido pela Botafogo TV. Por que isso, TF? Porque eu enxergo que com esses jogos treinos, esses amistosos transmitidos pela Botafogo TV, esses jogadores eles terão ali um up a mais, né? Porque a partida será transmitida, a torcida estará vendo, você terá a possibilidade de se destacar. Vamos supor, eu colocar um exemplo claro aqui, o Jô, que é um jogador que o Botafogo renovou o contrato recentemente até abril do ano que vem. Se esse menino tiver um destaque, se ele fizer um gol, se ele jogar bem, o que acontecerá em relação a ele? Ele poderá chamar a atenção do técnico Luiz Castro para poder subir. E a torcida vai conhecer esse jogador. Quando eu falo Jô com você, você nem sabe quem é. Quando eu falo Caio Vitor com você, você nem sabe quem é. Então é esse que é o grande ponto. Acredito que o Botafogo precise fazer pelo menos um jogo por semana do Botafogo B atuando com transmissões, né? Porque com uma transmissão da Botafogo TV. Porque só assim eu acredito que as coisas comecem a ter sentido para esses atletas, porque se eu fosse empresário de alguns desses jogadores que até chegaram com certo destaque, eu tentaria uma liberação, porque os jogadores não estão sendo utilizados. Eu enxergo assim, quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários, estamos juntos, mais 2 vídeos aqui, assistam. Amanhã é Giro de Notícias, 5 da manhã. Não sei se farei almoço com o TF amanhã, porque é domingão, Botafogo não jogará, talvez eu faça amanhã almoço. Não faça almoço e faça almoço, tem que fazer aqui em casa pra almoçar, né? Senão ficar com fome. Mas teremos Giro de Notícias e Noite Alvinegra. Valeu, tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu, fui.